Boa tarde, gente. Vamos começar a nossa live de hoje. Esperando o pessoal entrar. Hoje um convidado especial, o deputado federal Paulo Martins, para falar de um tema que está em muita evidência, que é a fake news, as notícias falsas de internet que tomam conta, infelizmente, com notícias manipuladas, mentirosas, enfim, tanta situação que a gente encontra aí na internet e que muitas vezes prejudica, né, a população, prejudica todo mundo que tem acompanhado o que vem acontecendo no nosso país e que esse tema chegou para o STF, né? E ainda mais agora super quente a notícia, porque sexta-feira o presidente Jair Messias Bolsonaro entra com uma ADIM no STF exatamente para mudar essa configuração aí do bloqueio e suspensão de contas de várias pessoas, a manifestação, a liberdade de expressão que foi cerceada pelo ministro Alexandre de Moraes. O próprio presidente Bolsonaro, junto com a AGU, entrou então com uma ADIM na última sexta-feira, final de tarde, então uma notícia bombástica do final de semana. E para falar sobre isso, nós vamos começar hoje com o deputado federal Paulo Eduardo Martins, nosso companheiro aqui do Paraná. Olha, você quer participar, quer mandar perguntas para nós, para encaminhar para o deputado? O telefone é o 98848-1075. 98848-1075. Você manda a tua pergunta para o WhatsApp e a gente de imediato vai passar para o deputado federal Paulo Martins, muito conhecido no Paraná pelas suas falas contundentes, ele como jornalista, apresentador do SBT durante alguns anos, ele que tem algumas bandeiras muito ligadas à nossa, né? Então, deputado já está aqui, enviou solicitação, vamos lá, transmitir ao vivo com o deputado Paulo Martins, já entrando. Vamos lá, aguardando o deputado. Deputado, muito boa tarde, deputado Paulo Martins. Boa tarde, vereador. Tudo bem? Prazer estar aqui Graças a contigo. Deus. Prazer recebê-lo. Estava contando um pouquinho aqui do teu currículo, né, das tuas falas fortes no SBT, como jornalista no Paraná, e sempre alinhado com as bandeiras que nós acreditamos, né? O combate à corrupção, a liberdade econômica do nosso país, a redução tributária, a privatização de muitas estatais, mas também contra a legalização das drogas. É uma bandeira que a gente sempre manteve e sempre apoiando desde o início. Eu participei daquele recolher de assinaturas que levamos a Brasília, na época ainda da Lava Jato, das 10 medidas contra a corrupção, que mudou a história do Brasil, deputado? A Lava Jato? Eu acho que a Lava Jato mudou, não que coloque o Brasil numa direção completamente oposta, mas ela foi importante, marcou época, sim. Eu acho que ainda está no processo. As pessoas tendem a enxergar como já acabou, porque teve um fato grande e depois não vieram fatos maiores do que aquele que já veio. Mas eu acho que o processo ainda está feito e ainda está se fazendo, né? E sobre a minha trajetória que você citava aí, bom, tá tudo público. Gostem ou não de mim, me É acusem de verdade. qualquer coisa, menos de ser vagabundo ou incoerente. É isso mesmo. Porque desde minha primeira fala pública até as que eu faço hoje, elas obedecem àqueles princípios que eu faço com convicção. Seja para agradar ou não, isso não é o objetivo, isso é uma questão colateral, é um efeito colateral, né? O ódio ou o amor na, É na isso mesmo. política ou do telespectador na época da crônica televisiva, que é um lugar que eu tenho saudade, até vinha fazendo ultimamente, aí nos últimos meses, a partir de abril deixei de fazer, espero poder voltar em breve, que é o que está no meu sangue. A política é doação, né? A carreira na TV é profissão, na TV, no rádio, enfim, onde tem que ser. Mas, voltando à Lava Jato, a própria Lava Jato é um processo
tanto jurídico, investigativo ou mesmo social, que ele não se inicia necessariamente com a operação, né? Eu enxergo de outra forma. Eu acho que ele se inicia quando você passa a ter no Brasil uma pluralidade de meios de disseminação de informação e de condição do cidadão se manifestar, o que gera inquietação também nos órgãos de investigação, gera empoderamento no judiciário. Era difícil um juiz enfrentar para colocar na cadeia um Marcelo Odebrecht, isso aconteceu, ou promotores fazer esse tipo de denúncia. Então, ela decorre desse processo e ainda está em curso. Não é por causa do Sérgio Moro, que não está mais ali, não é por causa do Deltan, que está com a bola meio baixa ultimamente. Não é isso. A Lava Jato não pertencia a esses nomes. Eles foram muito importantes e são, mas ainda tem muito a acontecer. Nós estamos falando muito nesses dias sobre fake news. E esse final de semana, mais do que nunca, ainda com o ADIM do presidente no STF, pedindo ali que seja suspenso a ação do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu algumas contas. Roberto Jefferson, Sarah Winter, do próprio Velho Davão, Luciano Hang, também aqui de Santa Catarina, do dono da Smartfit também, né, o Edgar Corona. Enfim, deputado, fake news nesses dias, né, tem sido assim, talvez uma expressão muito usada. Poderia explicar aí para o pessoal que está nos acompanhando o que é fake news, deputado? Tiago, fake news não é nenhuma novidade na história da humanidade. Elas sempre aconteceram, num grau maior ou num grau menor. O problema é que agora politizaram as fake news para carimbar um determinado grupo ideológico como disseminador de fake news. Não se fala em fake news vinda da esquerda, só se fala em fake news vinda da direita. Sim. O que é uma mentira, né? Se a gente, não existe um conceito fechado sobre fake news, existem coisas próximas que a gente pode entender o que ela é. Né? Que é uma notícia falsa, mas não por erro de apuração, mas sim com o intuito de manipular e de induzir o leitor ou o receptor daquela notícia falsa a um determinado comportamento. Por isso daí o uso político e depois a politização do termo fake news. Mas você determinar o que é uma fake news é muito difícil. Veja, da maneira que eu acabei de buscar uma definição próxima, acho que fica claro para todo mundo entender. Mas no dia a dia da guerra política, fake news é aquela notícia ou opinião que não me interessa. É assim que está acontecendo. O presidente da Suprema Corte, o Dias Toffoli, o mesmo que autorizou um inquérito completamente ilegal para apurar as tais fake news, quando uma reportagem do jornalista Diego Ecosteg, que foi chefe de reportagem da revista Época, um cara que tem credibilidade no mercado, e ele publica parte da delação do Marcelo Odebrecht, que afirma em delação homologada pelo Fachin, colega do Dias Toffoli, afirma que pagava as contas, dava um mensalão para o Toffoli, que pagava para ele a reforma da casa, alguma coisa assim. Perguntado sobre isso, o Toffoli falou, isso é fake news. Veja o uso político daí. É uma maior prova do uso político dela. Não é fake news. Fake news seria se o Diego Ecosteg tivesse inventado o fato e publicado. Aí sim, ele publicou para manipular as pessoas a odiar ou repudiar o Dias Toffoli. Mas não, o Diego Ecosteg, ele replica parte com documento da delação que foi feita em juízo. Se a delação for mentira, aí é um delator mentiroso. Mas a notícia de que ele delatou aquilo é verdade. Não é nada de fake news. Exatamente. Mas como convinha, aí o presidente da Suprema Corte falou, isso é fake news. Entende? Por isso que é muito difícil você fazer uma limitação legal para isso. E isso não ocorre de agora. Eu falei no início aqui que sempre ocorreram na história. O imperador Dom Pedro II era muito atacado por jornais
republicanos ali no final do segundo reinado, né? No final do seu reinado, era o segundo reinado do Brasil. Era muito, muito mesmo. Mesmo após a Guerra do Paraguai, aquela parte final era demais. Aí o Duque de Caxias, numa conversa com ele, disse a ele: imperador, você tem que controlar isso, não dá para ficar assim, o senhor tem que fazer alguma coisa. E aí ele respondeu para o Duque de Caxias: imprensa se combate com imprensa. Ele não foi fazer uma lei para calar a imprensa que não lhe convinha. Através da liberdade de imprensa, você vai, na tensão social, desmontar essas coisas. E o que foi lhe atribuído como uma falsa atribuição de crime, já existe lei para isso, que é calúnia, tem também injúria, tem difamação, você pode buscar os meios legais para punir aquela pessoa que lhe ataca de forma injusta, né? E foi a lição que o grande imperador deixou naquele momento. Não, tanto que ele foi na prática e passou a escrever em jornais com pseudônimos, desmontando todas aquelas mentiras. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas o princípio que está aí é entre zelar pela liberdade e correr o risco de eu ser injusto, correr o risco de o uso da liberdade ser usado contra mim, eu prefiro a primeira, porque o prejuízo em cercear a liberdade acaba sempre sendo, para a sociedade, muito maior do que o mau uso da liberdade, em disseminar fake news e coisas assim. Sim. Deputado federal Eduardo Paulo Martins, jornalista de muito caráter, né? Demonstração de transparência das suas opiniões, muito próximos, a língua sempre muito afiada, né? E é por isso que hoje é um representante do povo paranaense, está em Brasília nos representando. Pô, a grande mídia no Brasil, ela é muito alinhada nos seus pensamentos. Você não tem... Agora aparece um pouco mais o jornal paranaense Gazeta do Povo, um pouco mais beirando a proteção da família, um pouco mais para a direita, mas, em geral, na história do Brasil, a grande mídia é muito alinhada. Diferente dos Estados Unidos, que cada veículo tem o seu posicionamento político também. Você acredita, deputado, que esse engajamento das grandes mídias no Brasil, na defesa, às vezes parece tudo que é um cópia-copia, 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 poucos jornalistas com opinião, como é o seu caso e a sua história. Isso acaba, de certa forma, gerando uma grande história de manipulação política no nosso país e fazendo um cidadão distante, sem entender, medíocre, muitas vezes, na sua análise política, histórica, ignorante dos fatos verdadeiros, manipulado por uma grande fake news histórica, deputado? Essa é uma questão bem profunda, na minha visão, né? O uníssono do discurso da mídia, da grande mídia, ele decorre de fatos históricos que implicam no processo de formação dos profissionais. Nem sempre era assim, a mídia no Brasil nem sempre foi esquerdista dessa maneira. Você tinha mais pluralidade, mas a partir do final dos anos 50 e início de 60, né, especialmente início de 60, as coisas começam a mudar. Depois, com a ascensão do regime militar, o jornalismo foi praticado pela esquerda, utilizado pela esquerda como peça de resistência, ou de luta, ou de revolução. Tinha os veículos subversivos, todo esse uso, né, do jornalismo como propaganda política. Paralelamente a isso, a aplicação dos métodos de Antônio Gramsci, que é a revolução cultural. Você não consegue fazer o comunismo pelas armas, então tem que ser pela cultura. Assim você tem uma adesão em médio prazo voluntária das pessoas e não precisa do uso da violência, né? Porque o uso da violência você provavelmente ia perder para a força constituída. Então, os socialistas acabam focando um trabalho nas universidades, daí o surgimento do conceito de poder jovem, o jovem pode tudo, que na verdade você estava colocando o jovem contra os pais, né? Porque os pais significavam a transmissão da tradição, e eles seriam os novos valores, então precisava empoderar os jovens, tudo isso num movimento estimulado, né? E depois os militares ajudaram bastante, com a lei de 68, a lei de imprensa,
que obriga o jornalista a ser formado numa universidade. Então, os militares deram o monopólio das universidades para quem o filtro que era necessário para a pessoa ingressar num veículo de comunicação. Aí ali acaba qualquer vestígio de pluralidade que havia. Então, toda a cultura do meio se tornou assim. Então é muito difícil hoje para um jovem, ele entra na faculdade, ou mesmo sem faculdade, que hoje já não precisa mais, o STF declarou que é inconstitucional a necessidade do diploma, mas ele vai bater numa redação e ele conseguir ser aceito. Então, para ser aceito, a pessoa adere aos valores da maioria, os valores do grupo. É muito mais fácil, sua vida fica muito mais fácil. Então, acaba-se sempre repetindo aquele mesmo discurso e que gera, certamente, um descolamento da realidade. A realidade da sociedade é muito mais complexa do que a realidade ali de uma redação, como algumas pessoas. Tem valores, tem a religião, tem, enfim, as experiências individuais, o acúmulo da experiência transmitida de pai para filho, enfim. Então, às vezes, a imprensa acaba não conseguindo falar mais com uma parcela significativa da sociedade. E aí que entrou o papel, entrou de forma avassaladora a internet e as redes sociais, onde estas pessoas que não encontravam respaldo na análise de mídia, acabam elas mesmas fazendo as suas análises, criando os seus canais e dando também um mercado para que outros fizessem. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é uma incompreensão de muita gente sobre este fenômeno histórico que tem ocorrido. E aí, quando você não tem pessoas que estão dispostas a buscar compreender, a tendência é sempre oferecer uma mordaça, que é mais conveniente, né? Para manter as coisas como estavam antes. Porque fazer esse raciocínio é um pouco mais difícil. Tem um projeto tramitando no Congresso Nacional, já passou pelo Senado, que é um projeto fake news. Esse é exatamente o nome. Como é que está esse projeto, deputado? Esse projeto, ele agora conta com uma certa resistência na Câmara, por isso que a Câmara passou a fazer agora audiências públicas, estão tentando ganhar tempo para maturar um pouco a ideia. Mas o projeto contra fake news não tem nada. O projeto tem contra redes sociais. Tá? É um eufemismo falar que é contra fake news, que é pela democracia, está escrito lá no projeto. Eu nem vou usar a palavra aqui. Mas é autoritário, ele tem a pretensão de inviabilizar o funcionamento de redes sociais no Brasil. Se há algo a se legislar sobre redes sociais, é garantir que o conteúdo que eu posto fique lá e só seja removido com decisão judicial, que isso é garantir liberdade de expressão. Tá? Eu mesmo já tive o meu perfil pessoal do Facebook removido. E a mensagem que eu recebi do Facebook foi, depois de deputado eleito, a mensagem que eu recebi do Facebook foi: para a sua segurança não vamos lhe informar o motivo. Tá? Então, essa é a minha liberdade de expressão, foi cerceada, claramente cerceada. A minha página profissional está lá, mas o meu perfil pessoal, com 5 mil amigos e 50 mil seguidores, a maioria de Curitiba, foi banida. E me causa um prejuízo pessoal e, inclusive, também eleitoral. Essas pessoas pensam que eu ganhei a eleição e bloqueei elas. E sumi. Isso é grave. Isso é muito grave, né? Especialmente pela liberdade de expressão. Então, isso não consta no projeto. Aliás, o projeto, ele confere mais poder às plataformas para fazer a edição de conteúdo e, inclusive, responsabiliza elas caso elas não façam. Caso elas não façam. E coloca ainda uma multa de 10% sobre o faturamento anual dela, do ano anterior, relativo ao ano anterior, para cada infração que ela cometer. Então, uma plataforma que tem lá, Facebook, mais de 100 milhões de usuários no Brasil, é evidente que um usuário ou outro, sei lá, algumas centenas ou dezenas, num dia vão acabar, por dia vão acabar, cometendo infrações. Essa empresa vai ser multada até o ponto dela falar: não, eu não vou operar mais no Brasil. Sim. A operação está inviável. Vou sair daqui. E aí as pessoas vão buscar aqueles mecanismos de burlar a IP, aquelas coisas que eu não entendo,
mas que todo mundo é fácil de encontrar na internet, para acessar pelos portais estrangeiros. Ou seja, esses gênios vão empurrar as pessoas para a clandestinidade. Uhum. Fantástico. Se eles forem bem-sucedidos, é o máximo que eles vão conseguir nesse sentido. Mas é completamente errado. Além do mais, ele cria um conselho, faz com que o Congresso Nacional crie um conselho que vai monitorar as redes sociais com poder normativo ainda. Nem a Constituição, nem na legislação da União Soviética havia algo desse sentido. Tá? É assustador. Tanto que várias entidades que não são simpáticas a valores de direita, mas acharam tão grave que resolveram se manifestar. Tipo, opa, pera lá que esse PL está extrapolando. E, felizmente, uma pequena parte da grande imprensa já percebeu também. Amanhã o alvo é ela, com certeza. Né? Não é agora. Então, pode ser que a gente consiga resistir a essa bizarrice autoritária, que é uma vergonha, uma das maiores vergonhas da história do Senado, uma porcaria dessa ter sido aprovada, com toda certeza. É vexatório. Eu teria muito a vergonha se tivesse a idade e o quilate político de ser senador e ter aprovado uma porcaria nesse sentido. O senhor é defensor da liberdade individual, tem 2 projetos tramitando. Fala sobre os seus projetos um pouquinho, deputado. Tiago, esses projetos foram um conjunto de respostas ao que vem ocorrendo ultimamente, né? Você viu que alguns militantes tidos como de direita, tem alguns que, enfim, não precisa nem desse rótulo e tal, mas estão lá, acabaram sendo enquadrados na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, ela sempre foi tratada pelo universo jurídico como um entulho autoritário. A última atualização dela é de 1980, do governo do presidente Figueiredo, tá? E ela ali tem proteção à presidência da República, uma série de coisas. Ela fala que você comete um crime contra a segurança nacional se você defender a luta de classes, a revolução do proletariado, essas coisas todas, né? Como é que fala? A insubordinação nas Forças Armadas, tem um monte de... Ela é até extensa. Tá? Então, mas ela era tão descolada da realidade cultural do meio jurídico que ela nem era aplicada. Falava em Lei de Segurança Nacional, alguns delegados tentavam enquadrar alguém, o judiciário nem aplicou isso para nenhum caso relevante. Pode ter aplicado para algum, mas sem relevância. E quando eles perderam o controle da situação, aí passaram a invocar a Lei de Segurança Nacional para atingir o pessoal de direito, dar outra interpretação ali e tudo mais. Então, mesmo que a lei fala de coisas que são relativas à esquerda, eu acho que ela acaba dando um instrumento muito poderoso para o judiciário, para cercear a liberdade de expressão e resolver fazer os projetos de lei para revogar os artigos que eu entendo que dão margem para esse tipo de interpretação. E assim tirar esse instrumento que está sendo usado para essa cruzada contra a liberdade de expressão. Mesmo correndo o risco de alguém me compreender mal, mas é assim mesmo, a gente faz o que acha que é certo. E um outro projeto de lei, que está nesse conjunto, é que ele obriga, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, em caso de instaurar inquérito para investigar, baseado naquele 43 do regimento interno, tenha que ser feito pela Procuradoria-Geral da República. Que ele não pode mais instaurar inquérito da maneira com que ele quer, como ele fez agora. Para entender, para o nosso público entender a gravidade disso, o inquérito das fake news foi baseado no artigo 43 do regimento interno. Regimento interno, tá, da Corte. Sim. Que diz assim, o presidente da Corte pode instaurar um inquérito e escolher o relator em caso de violação, de infração penal cometida na sede ou dependências do tribunal. Na sede ou dependências do tribunal. Ou seja, ou é lá no prédio do STF ou em algum terreno que eles tenham alugado por aí, um estacionamento, sei lá o que for. Tá? Só.
Então, é absurdamente ilegal que eles usem desse artigo para instalar um inquérito contra pessoas que estariam, supostamente, ameaçando eles pela internet. Sim. O STF ali, depois eles reconheceram como constitucional ainda essa porcaria. Ou seja, todo o Brasil agora, ou o mundo, Pertence ao STF. É território pertence ao STF. Isso, exatamente, exatamente. Nem o MST sonhou tão alto. Tá? O STF confiscou tudo. Essa foi boa. O presidente entra exatamente pelo artigo 5º da Constituição. Então, eles estão ferindo diretamente a Constituição pelo regimento interno. Exato. E aí o presidente, a Advocacia Geral da União, né, verdade? Sim. Apesar de toda a crítica que vem sofrendo, que está sendo usada para fins particulares, não é? A ação deles fala em defesa de tese, não fala em defesa de A, B ou C, não. Eu acho muito louvável, e é muito triste ver as reações que eu tenho visto, e condenar um governo que está ingressando na justiça, cuja advocacia geral deles está ingressando na justiça para defender a liberdade de expressão, porque é a liberdade de todo mundo. Não é daquele fulano ou do ciclano. Aquele fulano ou ciclano é o de hoje, é o do momento, amanhã é contra você, o jornalistinha comunista que está aí sempre batendo lata contra o governo. Normalmente, os maiores agressores da liberdade de expressão são os governos, porque é quem tem o poder concentrado. Esse caso está acontecendo o inverso. O governo está agindo para garantir a liberdade de todos e os caras estão reclamando. Sim. Você vê a insanidade que está o debate político no Brasil. Você pode não gostar do Bolsonaro, pode achar ele feio, pode achar que ele não sabe se portar, pode achar ele burro, pode achar o que você quiser. Você não pode condená-lo por ele defender liberdade de expressão. Sim. Aquela mesma coisa que é o inverso do que vocês, vermelhinhos, acusam o presidente de querer construir aqui um fascismo, tá? Todas essas coisas que implicam em fim de liberdade de expressão. O presidente está no sentido contrário. Isso que é insanidade, está muito chato, Thiago. O debate no Brasil está muito chato porque ele está desonesto, ele está viciado. O cara acorda e fala assim, o que eu vou falar mal do presidente hoje? E ponto. E tem uma parcela do outro lado também, que é como é que eu vou elogiar o presidente hoje? O presidente não, ele comete erros. Sim, ele comete erros, ele é humano. Sim. Ele é humano, você é evangélico, eu sou católico, mas até a infalibilidade do Papa já foi relativizada. Exatamente. Tá? E o presidente não é infalível. Sim. Ainda mais na direção de um país como o Brasil, continental, onde você tem que tomar inúmeras decisões todos os dias. Ele vai falhar. E apontar falha não é nenhum problema. Ou a própria equipe e ele sendo responsável. Né? Exatamente, é o alvo. Você só enxerga o presidente, você não enxerga o assessor. Assim como eu e você, nas nossas funções parlamentares, quando a gente assina, é a gente, não é o assessor, não é nada. Né? Por mais que tenha sido muitas vezes feito com apoio técnico, as coisas, mas não é assim. Então, está muito viciado, está ruim, porque assim é impossível se chegar no ponto. E eu não estou falando de consenso. Política nem sempre é para ter consenso. Às vezes você tem que derrotar realmente a tese do outro para fazer valer aquilo que você pensa. Normal. Por exemplo, não tem consenso entre nós e o PSOL. Não tem, não é possível. Impossível. Não é possível. Eles têm que nos derrotar e a gente não tem como. E a gente tem que derrotar a eles. Isso é normal. Mas as coisas estão num ponto em que está impossível conversar. Não é? Isso talvez até viciado pela própria lógica de rede social, porque trabalha com algoritmo, ele compartimenta para públicos específicos e cada um começa a falar só para um público específico. Isso é um fenômeno que tem que ser considerado, pensado, estudado. Tenho pensado sobre isso para ajudar a entender todo esse contexto que a gente está envolvido. No processo de maturidade política é negativo, né? Porque tira a diversidade, tira o debate, tira a criatividade de novas ideias, acaba isolando os pensamentos, o mesmo público. Né? Teve uma matéria internacional aí, repercutiu pra caramba o teu elogio ao novo líder lá da ilha de Taiwan. Como é que foi esse negócio? É uma presidente de Taiwan, na verdade. Aconteceu o seguinte, a China, o regime comunista chinês, o Partido Comunista Chinês, vulgo PCC, ele enviou uma carta para a Câmara dos Deputados, orientando os deputados em tom ameaçador,
a não se manifestar pela posse do presidente, a não cumprimentá-la. Tá? A não cumprimentá-la. E foi desse jeito. E eu, como parlamentar eleito pelo povo brasileiro, que não devo obediência a este vagabundo desse embaixador da China que está aqui, acessei aquela carta, publiquei minhas considerações ao povo de Taiwan e à presidente eleita e a posse dela, assim, e eu quero ver o que esse vagabundo vai fazer contra mim. E então aquilo repercutiu muito, porque era um absurdo o que foi feito com a Câmara dos Deputados. E, enfim, gerou uma comoção muito grande. Todas as celebridades de Taiwan que estão mundo afora entraram e criou uma onda. A própria presidente me cumprimentou em seguida. Isso me aproximou da Embaixada de Taiwan. Eles acabaram doando 400 mil máscaras médicas, né, para o estado do Paraná. Mas é, sobretudo, mais uma vez, uma defesa de liberdade, tanto daquele povo que está prestes a ser esmagado por esse regime comunista nefasto, quanto da nossa liberdade como parlamentar, como brasileiros. Isso não é admissível, em nenhum momento, não é admissível. Não é porque nós temos comércio bastante relevante com a China que eu tenho que entregar minha liberdade na mão de um comunista de merda. Sim. Desculpe, mas isso me irrita mesmo. Tá? Não vou aceitar, dane-se, não aceito. Não contem comigo para isso. Esqueçam. E isso vai continuar. Tá? Os jornais oficiais do regime comunista estão lá soltando fake news a meu respeito até outro dia. E o que é grave, muitos portais brasileiros reproduzindo. Replicando a notícia da China. Replicando notícia da China, que provavelmente estão na conta desses caras, porque eles desenvolveram uma estratégia, a China mudou a doutrina. Nós estamos com rede nacional chinesa já, né? Já tem isso. Eles estão investindo, estão colocando dinheiro em portais, estão pagando portais relevantes aqui no Brasil, que falam especificamente com o público armado, tá? E para influenciar e criar uma atmosfera favorável a eles. Isso vai ser investigado. Eu vou investigar esse negócio, não vou deixar isso barato, não, porque isso é muito grave. Mas eles estão fazendo, porque eles mudaram a doutrina. Antes, a China não invadia ninguém, eles se autodenominam como o Império do Meio. Todo mundo já é deles. E eles concedem o favor de nos deixar sobreviver. Agora não, isso está documentado também. Tá? Eles mudaram, disseram, não, a gente tem que exportar o modelo chinês de governo. Ou seja, reunião do Partido Comunista. Resolução do Partido Comunista. Ligando aqui. Então, essa é uma ofensiva e eles sabem melhor do que ninguém que sem a parte cultural não é possível impor nada. Tanto que na revolução cultural que eles fizeram, eles tiveram que matar algumas dezenas de milhões de chineses. Né? Deu cerca de 60 milhões só, uma coisinha pequena. Assim, que eu recomendo às pessoas a lerem o livro Negro do Comunismo, cuja esta estatística macabra está muito bem descrita lá e documentada. E é grave essa relação que a gente tem com eles, aliás, a visão que eles têm da gente. Sim. E o mais grave ainda é a nossa má vontade dos nossos intelectuais, profissionais de imprensa, a reconhecer este problema. Sim. Deputado federal Paulo Eduardo Martins, a favor da liberdade de expressão e contra fake news. Conta pra gente, o senhor é contra o Fundeb, deputado? Como é que é isso? Que maldoso que eu sou, hein? Contra a educação, que coisa horrorosa. Olha só que legal, né? O PT que comemorou tanto aí a aprovação do Fundeb e falou tanto disso, hoje teve um governador acordado com a Polícia Federal na porta porque ele estava roubando dinheiro, sabe de onde? Do Fundeb. Olha aí. Olha aí. Do Fundeb, isso. Explica pra gente como é que o senhor chegou a ser contra o Fundeb, deputado? Eu sou contra constitucionalizar gasto, despesa. Não é contra o Fundeb. O Fundeb, para mim, é secundário nesse caso. A Constituição já prevê um gasto mínimo com educação. E ele já é um problema. Toda a imposição de gasto, constitucionalmente falando,
ela gera um problema. Seja gasto ou investimento, chama do que você quiser. Vamos para ficar politicamente correto. Investimento na educação. Porque educação é investimento, né? Todo mundo fala. Isso. Mas quando você coloca um número fechado, bonito, é bonito. Isso, é bonito. Você coloca um percentual fechado, você elimina um princípio que é básico para a administração pública, que é você fazer mais, quanto mais, com menos. É você resolver o problema usando o menos dinheiro possível. Nesse caso, não. Quando os percentuais estão assegurados na Constituição, se você resolver o problema, aí vai dizer assim, mas eu tinha que gastar 18 e eu resolvi com 15. Então você pega 3 e taca fogo. E queima. É assim. Isso já acontece no Fundeb atual. Recurso, né? Exatamente, recurso carimbado. Você tem... Tiago, você lida com isso também. Você sabe que todos os dias a gente lida com um problema semelhante, por causa das vinculações orçamentárias. Exatamente. Que há nos 3 níveis, há no município e tudo mais. Isso é um dos nossos grandes males. A Constituição, ela é uma carta de princípio, ela não pode ter esse nível de detalhamento exatamente para evitar esse tipo de problema. Então, na Constituição diz que o Estado tem que fornecer educação, ponto. Já está lá. Já está lá. Aí, por lei, você estabelece as formas. No Brasil, optou-se por criar um fundo que é centralizado, que eu acho que é errado. Há muitas divergências, muitas diversidades regionais, e que deveria isso ser considerado. E o Fundeb, por mais que muitos ainda interpretam que ele atende a isso, eu acho que não. Essa é a minha posição. Ele poderia ter ajustes. Mas o ponto central para mim é a constitucionalização a vinculação de receitas na Constituição. Eu sou contra isso. Sempre fui e sempre serei. E sempre serei. Isso não tem nada a ver com ser contra a educação ou contra qualquer outro tema que venha. É a forma de fazer. Aliás, quando eu quero evitar a constitucionalização de um gasto que pode depois se tornar em desperdício, eu estou protegendo a educação e não o contrário. E não o contrário. A gente já ouve aí muitos relatos, sempre houve, de que veio um dinheiro, eu preciso de uma biblioteca, mas esse dinheiro é só para material de limpeza, e eu estou aqui. E isso da vinculação orçamentária. É completamente errado. O governo do Paraná, por exemplo, o governador começa devendo 20 já. Cerca de 20. 9,5 para o judiciário, 3,5 para o MP, se eu não me engano, 1,5 para o Tribunal de Contas. Então, assim, não basta resolver o problema. Se resolver e sobrar dinheiro, aí sabe o que faz? O MP mesmo faz isso. Olha lá, quanto sobrou? Sobrou tanto. Então vamos reconhecer aqui. Acontece. Por isso, você vê lá que o promotor, todos eles, quase todos eles, acaba virando isso, o recurso. Então é uma luta de recurso. Como já disse o Paulo Guedes uma vez, é colocar gasolina no avião e deixar voar até a gasolina acabar e tal. Assim. Acabar. Não vai funcionar. Então é por princípio. A liberdade do gestor hoje é muito limitada, exatamente por todas essas questões da divisão e de um orçamento muito engessado, né, deputado? Deputado, finalizando, eu queria fazer uma última pergunta. Esse ano é um ano eleitoral e as pessoas hoje elas estão muito... até onde vai a liberdade de expressão e em contrapartida fake news para que as pessoas elas possam, por exemplo, no ano eleitoral, descobrir de fato quem são as pessoas. Parece gente que nunca teve nenhum envolvimento, nenhuma participação na história do município, do estado, da política, da nação. E aí parece que é o grande salvador e por detrás pode estar montado todo um cenário de marketing, de fake, de coisas que não são verdadeiras. Como que a população comum está ali na sua casa, está assistindo essa live, pode identificar nesse mundo de internet que a gente ainda está aprendendo como é que funciona, a gente ainda está discutindo leis que dão responsabilização pelo conteúdo produzido, como poder defender tanto a liberdade de expressão, como também identificar
fake news? Vereador, eu acho que aí não são coisas concorrentes, elas são coisas complementares, sabe? A liberdade de Uhum. expressão não é liberdade para mentir. Não é liberdade para mentir. Não Sim. é liberdade para caluniar, não é liberdade para injuriar, não é liberdade para difamar. Esses conceitos já estão previstos em lei. E as pessoas têm que passar a exercê-los. Quando se sentir lesado, procurar justiça sobre isso. E se blindar contra o uso de versões fake ou de currículos fake de candidatos, de gente que quer se oferecer como salvador e que Uhum. sempre ocorreu, aí é Uhum. um nível de consciência social, de ativismo, de responsabilidade com o voto, que sempre foi cobrado. Mas se tem a facilidade dessas pessoas chegarem ao eleitor, porque o eleitor também tem condições de usar esse e-mail num canal inverso para pesquisar sobre essa pessoa. Veja o que ele Uhum. fazia antes. Veja se ele não está buscando apenas a eleição, como quem busca um emprego, como quem busca uma carreira. Veja se ele Uhum. realmente tem um passado que lhe respalde, que lhe dê respaldo, que lhe dê verdade e consistência naquilo que ele está defendendo. Se realmente o que ele faz é uma doação em termos de espírito público, ou se é uma busca de salto social. Veja se ele não faz do ativismo político o seu negócio, e Uhum. sim a sua doação à sociedade. Acho que esses são filtros que ajudam bastante a diminuir a margem de erro na hora de fazer, porque xingar político é fácil, mas lembrar que quem coloca político lá é o cidadão é mais difícil ou Uhum. não é conveniente. Ninguém assume mandato colocando faca no pescoço de eleitor. É isso. Então a responsabilidade ela é complementar. A Câmara de Vereadores, ou a Câmara dos Deputados, ou a Assembleia Legislativa, nunca darão nada à sociedade melhor do que a sociedade dá a elas. A sociedade é quem coloca os caras lá. É quem me colocou lá, é quem me colocou na Câmara dos Vereadores, e é a sociedade quem vai ter a responsabilidade de fazer a escolha e ponto. Não adianta ter mimimi. Eu nunca, como jornalista, quando eu nem pensava em ser político, nunca fiz uma crítica dizendo os políticos, como se eles fossem uma categoria de pessoas diferentes. Eu sempre entendi que Uhum. era de outra forma. Que a política sai da sociedade e a sociedade que delega aquele poder, como é de fato. Então, gente, responsabilidade a todos, viu? Responsabilidade, não há outro caminho. Muito bom. Deputado federal Paulo Eduardo Martins, obrigado pelo teu tempo, deputado, tão precioso. Tenho certeza que essa live é muito esclarecedora nesse mundo de fumaça, muitas vezes, que desfoca as pessoas e que não permite ver a realidade, né? Obrigado pelo teu tempo, deputado. Vereador, grande prazer estar contigo. Eu tenho feito pouca live, e é um erro meu, eu preciso fazer mais, acabei deixando a minha agenda muito densa e tenho falado pouco com o público, isso é um erro, mas eu vou corrigir e eu espero que na próxima que a gente venha fazer mais e vamos fazer Vamos também em fazer. Facebook, em outros canais, a gente consegue também atingir um público maior. O Instagram é a minha menor rede, porque eu nunca entendi direito o Uhum. Instagram, as pessoas ficam colocando fotos felizes lá, eu sempre achei, poxa, eu não sei como é que é o paraíso, mas ele deve ser parecido com o Instagram. Você chega lá, tá todo mundo feliz, todo mundo tem barco, né? E nunca foi É o o meu céu estilo, então eu Instagram. não sabia lidar. Então eu não sabia lidar muito bem, estou tentando aprender aí e tal, e achar um ponto, mas vai ser legal, tá? Parabéns por todo o trabalho que você tem feito. Você sim tem legitimidade para fazer isso, não acordou para ser vereador, não, já vinha uma trajetória sólida e fez um bom mandato, teve bem à frente da FASC, eu sei, e espero que continue esse bom trabalho aí, tá bom, Thiago? Você conte comigo para a gente ir conversando e tentando esclarecer as pessoas dentro daquilo que a gente alcança. Muito obrigado, deputado. Deus abençoe seu trabalho em Brasília. Conte conosco também aqui em Curitiba.
Muito obrigado. Boa Valeu. tarde. Grande abraço. Amém. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.